Então, eu acho que para começar seria bem justo assim falar né, que eu tô aqui sozinha, uma pessoa só, mas tipo comigo tem muita voz falando junto, assim, né? Então, tipo, eu não tô representando o movimento. Eu sou quando a gente vai plantar na roça, a gente lida assim, tem um tempo que a semente fica, que é de dormência, eles chamam, que é o tempo que a semente está dormindo. Eu estou nessa fase, mais ou menos, dentro do movimento, assim, na minha construção enquanto militante, né, enquanto ativista do movimento, enquanto artista camponesa também, porque é um processo de consciência, assim, né? Então eu estou nessa fase, assim, eu sou essa sementinha do processo de acumular força, acumular memória, conhecer tudo as coisas que veio antes de mim, todas as velhas que lutaram antes de mim, para mim poder, né, junto com as minhas companheiras, com uma luta coletiva, caminhar, né, conseguir caminhar. Então eu sou essa semente, assim, tá dormindo, esperando germinar, né, acumulando força, né. Enfim, meu nome é Mariana Berta, sou artista camponesa, vim para Florianópolis há 10 anos, já faz 10 anos, num processo que eles chamam de migração, né? Mas, na verdade, foi todo um processo de migração forçada, assim, né? De êxodo rural que existe no Brasil, assim, sabe? De esvaziamento do campo. Na minha região, que é no oeste do estado, que chama Concórdia, é o interior de Concórdia, que já é interior, é uma região de agroindústria, né? Muita agroindústria. Então, não tinha e continua não tendo cursos públicos de artes visuais. E eu na escola, em casa, enfim, gostava muito das artes, né? Queria trabalhar com isso, assim, e não tinha curso de artes visuais. Então, eu né, a partir do processo forçado de migração, eu tive que vir para Florianópolis e estudar artes visuais, né? Estudar aqui em Floripa, que é uma grande cidade, assim, né? Tipo, é uma metrópole, apesar de ser comparado com as cidades com as capitais do Brasil, é pequeno, assim, né? Mas para mim já era muito grande. Nesse momento que eu não é descobrir, né? Porque tipo, não foi do dia para a noite, assim, mas eu fui percebendo que eu era diferente das outras pessoas no sentido de ser gente, assim, sabe? Eu aprendi a ser gente num contexto que não era mais aquele que eu tava, assim, sabe? Que era outro contexto. E aí, na universidade, eu fui percebendo isso aos poucos, a partir de muitas coisas, assim, né? Na universidade, foi onde eu percebi isso com mais intensidade, assim, né? Porque eu não me sentia representada em nada do que eu estudava, assim, sabe? Em nada, em nenhuma das minhas bibliografias obrigatórias, assim, né? Se for falar com qualquer cotista sobre isso, se for falar com o povo negro, se for falar com o povo indígena, né? Enfim, eles podem fazer eco a isso, assim, né? Tipo, a gente não é representada dentro do que a gente estuda. E aquilo foi me causando um grande incômodo, assim, né? Tipo, era muito doloroso para mim não ver a história da minha gente contada ali, né? A história do campesinato contada ali, né? Então, aí eu viajei, fui para Bolívia. E daí na Bolívia foi uma coisa muito louca, assim, porque na Bolívia que eu vi de onde que a gente veio, assim, sabe? Eu vi que, tipo, é uma história viva acontecendo ali naquele lugar que, tipo, que eu não conseguia ver nas cidades, assim, né? E aí, quando eu voltei para estudar, isso foi um processo de
de mobilidade e tal. Quando eu voltei, era como se eu não, tipo, eu cheguei no mais radical possível da contradição, assim, sabe? Ou, tipo, ou eu assumia que eu não era aquilo ali que eles estavam querendo que eu fosse, assim, porque, no fim das contas, era também um pouco disso, assim, né? Que era mais ou menos falar outra língua, assim, né? Ou eu assumia isso e me movimentava, assim, para fazer alguma coisa contra isso, num processo de reação, mas também de construção de outra coisa, assim, né? Ou eu ia, sei lá, eu não ia conseguir mais continuar, né, daquele jeito. E aí foi quando eu conheci o movimento de mulheres camponesas. Na verdade, há 10 anos atrás, logo que eu vim aqui, eu trabalhei numa malharia e tal, e o meu chefe era um ex-sindicalista, e ele trabalhou com as mulheres camponesas lá de Chapecó, que é tipo mais ou menos o oeste do estado, é o berço das mulheres camponesas, né? E aí eu vi um programa que passou nos domingos, assim, sei lá, e daí passou um documentário que chama Mulheres da Terra, que foi feito nessa época, 10 anos atrás. E, nossa, quando eu vi, assim, aquilo, eu escutei a voz de todas as minhas velhas, assim, sabe? Todas as mulheres que me criaram, assim, né? Aí aquilo, e a partir daquilo eu fui, né, lembrando de muita coisa, assim, de quem eu era. E daí o tempo passou, mais ou menos, eu guardei aquilo. E há 4 anos atrás, mais ou menos, antes do meu trabalho de conclusão de curso, por acaso eu fui numa palestra de uma das dirigentes regionais, que é a Noemi Krefta. E aí, cara, quando eu vi ela falar, eu pensei, nossa, como é que eu não tô junto com essas mulheres, assim, né? Como é que as lutas dela não são as minhas lutas, assim, né? Tipo, como que a gente não se conhece? E aí, bom, aconteceu muita coisa, eu resolvi entrar em contato com elas e tal, à distância, porque eu tô aqui em Florianópolis, né? E aí, propus para elas um trabalho que era, tipo, delas mandarem coisa pelo e-mail, imagens do que para elas era arte, assim, né? Eu conversei, acho que com umas 4, 5 mulheres camponesas ligadas ao movimento, e que mandassem para mim, então, imagens do que para elas era arte. E daí, o que elas me mandaram? Me mandaram elas fazendo bolacha, sovando pão, tirando leite, mexendo na horta, mexendo fora, assim, né? Então, pra mim, isso dali foi, tipo... Foi, sei lá, né? Era o mais alto, o alto grau de arte contemporânea, assim, né? Tipo, tudo que eu tinha... aprendido, tipo, era isso ali, né? Que elas estavam me ensinando o que era arte para nós, né? Aí passou um tempo, mais outro tempo, e daí eu resolvi me vincular mais integralmente, assim, né? Me dispor mesmo, dispor meu tempo para a luta, assim, né? Entrei no mestrado, e o mestrado te dá essa liberdade, assim, né? Te dá esse privilégio do tempo, assim, né? Você tem tempo para se vincular com as coisas que você realmente se importa, assim, né? Então, usei isso para dispor o tempo para a militância, né? Sobre o movimento de mulheres camponesas, né? Quando eu cheguei, teve o aniversário de 35 anos do movimento, que foi em 2018. Eu fui com uma amiga, que é artista também, e lançar esse livrinho que virou uma publicação depois, esse livrinho que eu fiz com as imagens que elas mandaram sobre para o que era arte para elas, né? E daí a gente lançou essa publicação no aniversário do movimento. E foi uma festança, assim, tipo, reuniu todas as camponesas do estado inteiro, assim, né? E daí tinha uns mural, assim, umas coisas na parede, umas coisas em cima de umas mesas que elas prepararam, assim, junto com as místicas.
E daí tinha todo um arquivo gigantesco de publicações que elas fazem há mais de 30 anos, assim, que elas fazem, tipo, na unha, assim, né? Tipo, contando a história, assim, né? Tudo autogestionado, contando a própria história. E, nossa, quando nós olhamos para aquilo, foi também outro tapaço na cara, assim, né? Dizendo, tipo, vocês acham que vocês estão fazendo publicação de artista, indo em feirinha e tal. Nós estamos fazendo isso aqui muito, muito antes, né? De vocês, enfim. E daí, a partir dali, eu pude entrar em contato com a memória do movimento, assim, tá? Que é uma memória que está nesses arquivos. Então, tudo os arquivos informal, assim, que tipo, de tudo que é jeito que elas fazem, desde folheto e tal, que circula na base, né? Que são, na base, o que eu digo com as camponesas, que metem a mão na terra, que vivem o cotidiano do movimento, né? Enfim, o que eu estou falando é a partir de toda essa história, assim, de toda essa história que eu tive contato tanto com esse arquivo, que é um arquivo de escrita, assim, mas também com muita história oral, né? Que eles falam, que é as prosas, né? Que é as conversas que você tem com as mulheres, né? Que estão vivas, assim, que estão fazendo mil coisas, que estão mais vivas que nós. O movimento de mulheres camponesas, elas chamam, né, que é o feminismo camponês popular, né? O campesinato, né? O que é o campesinato no Brasil, né? É o povo da roça. São as mulheres, quando a gente fala em campesinato, né? A mulher camponesa é as mulheres do campo, as pequenas produtoras rurais, as quebradeiras de coco, quilombola, indígena, mulheres de faxinais, né? Enfim, uma diversidade de cores. Esse é o campesinato brasileiro. Camponês por causa disso. E o feminismo surgiu dentro do movimento de mulheres camponesas, porque não é tão simples assim explicar, sabe? Ele não surgiu concomitantemente, assim, pelo que eu percebo, junto com o movimento, porque não é simples, porque o feminismo é um discurso produzido na academia, assim, né? Tipo, isso a gente tem que ter mais, a gente tem que ter evidente, assim, né? Que é um discurso produzido na academia. Então, como que elas se entendem enquanto mulheres feministas, né? De qual feminismo que elas estão falando, né? É um feminismo que ele tem outro tempo, assim, né? Que ele tem lutas próprias, né? Por exemplo, que é uma luta do cotidiano também, né? Que é uma luta pela alimentação boa, é uma luta por terra, a luta pela manutenção da biodiversidade, pela semente crioula, pela água boa que tudo isso traz, né? Enfim, por esse modo de interagir com a natureza que as mulheres camponesas têm, assim, né? É uma luta por elas continuarem tendo, por elas continuarem podendo reproduzir esse modo de interagir com o lado de fora, que é o lado de dentro, enfim, com a natureza, né? Como é um movimento de base, né? Esses dias a gente foi num processo de formação que teve lá em Chapecó, na base, na verdade foi em Concórdia. E aí uma das companheiras, que é a Zenaide, que é antiga já da luta, ela falou uma coisa que eu acho muito bonita, assim, que ajuda bastante a explicar o que é o movimento, assim, o que é, pelo menos, o que é o espírito do movimento, né? Ela disse assim, o movimento de mulheres camponesas é igual uma mandioca. Tu olha, tu só vê as folhas de fora, assim, né? Mas ali embaixo tem uma revolução acontecendo ali, né? E aí você só vai ver aquilo quando você tirar ela para fora, né? Então, é isso bonito, assim, porque o movimento é bem, pelo que eu percebo, assim, tem bem das miudezas, assim, né? Que, na verdade, elas chamam de grandeza, de comer pelas beiradas, né? Miudeza, na verdade, também,
que miudeza era que a gente chamava quando a mãe e as vó tinham um monte de horta nos quintal e muita coisa nos quintal. Produziam muita coisa. E muito daquilo ia para a mesa, né? Ia para a comida da família. E aquele pedaço de terra, eles chamavam de miudeza. Então, depois do movimento, trouxe para si, reivindicou para si de volta as miudeza e chamou de grandeza, na verdade. Porque miudeza é coisa pequena, né? Mas, na verdade, ali era o que sustentava a família, enfim, né? Então, o movimento é essa mandioca, assim, né? Que está ali embaixo, na base, fazendo micro-revoluções, assim, que na verdade não são nada micro. Você pega ali antes da Constituição, né, de 88, a mulher da roça, ela não tinha direito ela não tinha nem documento, né? Quando teve a luta pela reivindicação da Previdência Social, que foi uma luta que o movimento de mulheres camponesas encabeçou, né? E com muita viagem para Brasília, com muita pressão parlamentar, com greve de fome, enfim, com muita luta, assim, né, pela previdência social da mulher do campo. Eles notaram lá na década de 80, elas notaram que as mulheres simplesmente não tinham documento, né? Não existiam para o Estado, essas mulheres não existiam. Então, se elas não tivessem documento, elas não podiam ter previdência, não podiam ter salário de maternidade, não podiam ter acesso ao mínimo dos direitos básicos, né, para tu fazer parte de um Estado, nação, né, e ser gente dentro de um país, assim, né. Então, você vê que é uma luta muito do zero, assim, né. Enfim, eu separei aqui coisa também que esse era um dos, não sei se tá dando para ver, que é um dos livrinhos que eu achei lá nas coisas, que estava no aniversário que elas me emprestaram, que é deixa eu ver aqui, de 1997, que depois foi editado de novo, né? Chamava ainda Articulação Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais, era a antiga MTR do Brasil. E chama Nenhuma Trabalhadora Rural Sem Documento. É toda uma cartilha que ensina, né, a mulher, tipo, afinal, qual é a minha profissão? Agricultora, do lar, doméstica, né? Porque quando elas chegavam, por exemplo, tem outra mulher que relata, que é a Carminha, ela relata, né? Que chegou no médico certa vez e o médico pediu, tinha que preencher um formulário e pediu lá, a profissão da senhora. Daí ele ia botar automaticamente do lar, né? E dela disse assim, não, eu sou agricultora. Aí ela conta assim que ele deu uma gargalhada comprida, assim, né? Quando ela contou que ela era agricultora. Então, foram vários processos, assim, até se reconhecer como agricultora, até se reconhecer como camponesa, né? Porque não é só um modo de produção, né? Também é um modo de vida, assim, né? Você ser agricultora, ser camponesa, enfim. Como mulher, a gente, na roça, ainda eu tô falando bem generalista, assim, mas pelo menos na minha roça, assim, né? Lá no oeste do estado, de onde eu venho, o poder da palavra, ela é do homem, né? Ela é do macho da família. Então, não é pouca coisa, assim, quando tu consegue falar, né? Quando tu consegue mais que tu consegue dizer não, assim. Tipo, então, o movimento também trabalha com isso, assim, né? Como a nossa capacidade de se defender, mas a nossa capacidade de atacar a partir da linguagem, assim, né? Usar a palavra a nosso favor, né? Então, isso é muito importante, assim.
foi bem emocionante quando eu ouvi aquelas mulheres falando, acho que justamente por causa disso, assim, assumir a palavra e querer ela para si, né? É uma coisa bem revolucionária, assim, que o movimento faz, né? Ainda mais hoje em dia, nesse processo super de atraso, assim, que a gente está tendo, né? Elas estão fazendo uma força sobre-humana, assim, para ir contra tudo isso, assim, todo o processo que foi da reforma da Previdência, né? Todas as lutas que a gente teve, eu via, sei lá, as mulheres de 70 anos que tiveram presente lá na luta dos anos 80, dos anos 90, que lutaram para a previdência da mulher rural, assim, para a gente garantir nossos direitos, que lutaram nos anos 90 pelo direito ao salário maternidade, que foi outra conquista, né, da mulher da roça, que foi totalmente protagonizada pelas mulheres camponesas, assim, pelo movimento de mulheres camponesas e por vários outros movimentos também de mulheres do campo, assim, né, de mulheres da roça, né, que somam junto e que têm essa capacidade de se unir para conseguir as coisas, assim, né. Acho que é importante também pontuar como que o movimento funciona, assim, né? Hoje em dia, depois de um processo bem demorado de luta, assim, né? De uma caminhada de perdas e conquistas, assim, né? Mas o movimento funciona a partir de 3 eixos, depois dessa caminhada, né? Que é a luta por direitos sociais, um deles. Outro é a autonomia e enfrentamento à violência. E o último, que está no meio, que está em primeiro, que é o último, sei lá, mas é um projeto da agroecologia, né? Que é a luta por um projeto de agricultura que não é o que impõe, o que o sistema impõe para a gente, né? Que é o agronegócio. É importante falar também que nesse projeto, nesse eixo, um dos eixos que é o de autonomia e enfrentamento da violência, as mulheres camponesas têm atuado sistematicamente contra isso, assim, né? Esse ano, por exemplo, o índice de violência contra a mulher e feminicídio superou o ano passado, assim, foi um índice muito alto aqui em Santa Catarina, e a gente sabe por quê, né? Porque existe todo um discurso que estimula isso, com armamento, enfim, todo um discurso simbólico que estimula a violência, assim, né? E a mulher aqui vai sentir em casa. Assim. Para a mulher agricultora, essa violência, ela se expressa de muitas maneiras, assim, né? Porque a violência à morte, assim, ela é o último estágio da violência para a mulher da roça, né? Eu acho que para muitas mulheres, mas especificamente para a mulher da roça, ela é o último estágio de violência. Antes de morrer, de ser morta, essa mulher já passou por muita violência não objetiva, né? Uma violência simbólica, assim, né? Por exemplo, a violência patrimonial, que é uma coisa muito fundamental, assim, e que o movimento de mulheres também peita essa questão. Antes de 88, da Constituição, a mulher não tinha o direito de ter o nome na terra, né? Então, quem assinava o nome na terra era só o homem, né? Em muitos casos, isso ainda acontece, assim, né? Então, hoje em dia, depois disso, em assentamento, por exemplo, a titulação, o nome da terra já é conjunto, assim, né? Já são os dois. E em caso de violência doméstica, sempre a prioridade é para a mulher. Então, isso foi uma conquista também do movimento, né? Enfim, por exemplo, esse ano, a gente teve um projeto aprovado, que já tá em vigor, que é um seminário, né? Feito junto com a bancada feminina da ALESC, que é a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que se chama Enfrentamento da Violência e Autossuficiência da Mulher.
da mulher do campo e da cidade, né? Que as mulheres camponesas vão nos municípios que tem menor número, tipo, que tem, sei lá, 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, são municípios pequenos, com altos índices de violência contra a mulher, e vão lá trocar ideia, né, fazer esse seminário, trocar ideia, e trazer essas mulheres que são autônomas, que se autossustentam, a partir da miudeza, né? A partir de coisinha pequena, sei lá, fazem pão, fazem bolacha, fazem compota, fazem conserva, mil coisas, assim, né? Que essas mulheres têm uma autonomia financeira, então elas trazem essas mulheres para cima e fazem essas mulheres compartilhar também com as outras mulheres, né? Para mostrar que elas também podem ser autossuficientes, porque a violência também vem muito disso, assim, né? Dessa dependência que a mulher do campo constrói do homem, que faz com que ela não consiga se emancipar dessa condição, assim, né? Que é uma dependência financeira também. Então, perceber isso e trabalhar na base diretamente contra isso, né? Meter a cara lá nos municípios, que são municípios super conservadores, assim, né? Que tem um histórico de violência de muito tempo, né? Um histórico ancestral, assim, de violência. Então, não é pouca coisa o que elas fazem, né? Enfim. E junto com isso, assim, tudo... são três eixos, mas eles se mesclam muito, assim, né? A partir disso também, você está trabalhando a agroecologia, né? Que é um projeto de interação com o meio ambiente, um projeto de agricultura que defende, eles chamam de outro tipo de agricultura, né? Mas para nós, que somos mulheres camponesas, que sempre fizemos isso é a regra. Então, não é outro projeto de agricultura. É outro projeto de ação ao agronegócio, né? Que é um projeto de agricultura baseado na mecanização do campo. Não tem gente trabalhando ali, né? Se não tem gente, não tem modo de vida, não tem interação, não tem... enfim, esse projeto que mata, né? Que envenena nossos rios, que envenena a terra, as coisas que a gente come, enfim, esse eixo da agroecologia é bem fortemente trabalhado, assim, a partir do reconhecimento das nossas práticas, né? Não é uma coisa nova que esse projeto da agroecologia traz para a gente, assim, é só falar, tipo, é só abrir o pacote e olhar o que tem dentro, assim, né? Tipo, dizer, tipo, ó, nós sempre fizemos isso e a luta é por continuar fazendo e né, fazer cada vez melhor, mas que, enfim, que a gente se reconheça, né? Acho que é mais ou menos isso.